Olá, muito bom dia, boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast do Jornalismo Não Tem Idade, do Jornal Alcoa, desta vez com uma câmara. E estamos aqui com a Sílvia Terese, Presidente da Junta de Turquel. Vamos falar sobre o Centro Cultural de Turquel, que recentemente abriu. Pronto. Lá, e vamos falar sobre isso. Então, muito bom dia. Bom Boa dia, tarde. boa tarde. Pronto. Como está? Eu estou muito bem. Está E bem? estou aqui muito bem acompanhada por Sim, estes sim. jovens que fazem aquele trabalho incrível que eu não conhecia. Muitos parabéns também por esta vossa Muito obrigado. iniciativa. Então, para as pessoas que não leram a notícia ou que não sabem, o que é isto, Centro Cultural? Ok. Então, explicando um bocadinho até a história e a gênese de como é que nasce o nosso CCT, o Centro Cultural de Turquel. Acontece porque é um projeto já bastante antigo, mas que quase que tinha morrido à sua nascença. O que é que eu quero dizer com isto? Tal como acontece pelo país inteiro, a abertura dos centros escolares fez com que houvesse uma concentração no mesmo equipamento e que aquilo que conhecíamos como as antigas escolas primárias dos lugares das freguesias acabassem por ficar abandonados. Eu estou em funções na Junta de Freguesia de Turquel desde outubro do ano passado, data em que fui eleita. Antes de mim esteve um executivo durante 4 anos que parou o projeto que tinha sido iniciado já no executivo de 2017 a 2021, mais concretamente em 2019. Na altura, no executivo, o presidente era o Jorge Honório e decidiu, e muito bem, dar a mão a uma associação que nós temos em Turquel e que é nosso parceiro, e que nos permitiu inaugurar em tempo recorde, agora em junho, o Centro Cultural de Turquel, que é a ADEPARTE. A ADEPARTE é uma associação de defesa do património de Turquel, que já existe há muitos anos, foi tendo algumas sedes pela Vila de Turquel, mas efetivamente nunca teve um espaço onde pudesse apresentar, por um lado, o espólio que foi reunindo ao longo dos anos, mas também, por outro lado, dinamizar e dar a conhecer aquilo que é a história da nossa freguesia, aquilo que nós temos como a nossa memória identitária e coletiva. Então, em 2019, na altura o Executivo propôs à ADEPARTE eles começarem a reconverter uma escola próxima da vila que temos, num lugar que se chama Casal da Lagoa, que é um lugar muito interessante porque é uma das portas de entrada na Vila de Turquel. Na minha opinião, e como geógrafa, e mais tarde fiz também, embora não tenha sido por aí a minha carreira profissional, eu trabalho na área da educação de adultos desde 2009, mas a minha formação base vem da geografia, trabalhei na área, fiz mestrado na área em ordenamento do território e por isso estudando um bocadinho aquilo que é o meu território de Turquel do ponto de vista do ordenamento, do ponto de vista das características físicas, da orografia, do relevo, do próprio, do que está planeado estrategicamente, o Casal da Lagoa não é só uma porta de entrada da vila, é também uma zona da freguesia que tem potencialidade de crescer, pela forma como está definida em termos de ordenamento e também pela proximidade a uma via estruturante que é o IC2. O Casal da Lagoa é uma área muito ampla, no seu centro temos uma rotunda e temos o nosso Centro Cultural de Turquel, mas que era a antiga escola primária e pré do Casal da Lagoa. Em 2019, a ADEPARTE inicia então com o executivo da Junta de Freguesia o processo de reconversão daquele espaço. O objetivo era começar a pensar-se como é que da melhor forma se podia requalificar um edifício também histórico, porque foi uma das primeiras escolas primárias na freguesia de Turquel, tem muito aquele padrão do Estado Novo, mas ainda muito na sua originalidade. E eles começaram exatamente pela recuperação exterior da escola, isto é, pela pintura. A escola era branca, passou a ser amarela, e que está muito bem. Mais tarde, com o município de Alcobaça, que é outro parceiro fundamental, adquiriu-se os antigos contentores, ou que eram o refeitório dos meninos, e foi nesses contentores que começou a nascer aquilo que é o nosso núcleo museológico Memórias de Turquel. As coisas estiveram um bocadinho em stand-by nos últimos 4 anos, e agora quando eu assumi fazia-me todo o sentido voltar a dar vida. E as festas da vila, isto é, as festas de comemoração onde todas as associações se reúnem, foi o mote, então, para, em tempo recorde, entre dezembro e junho deste ano, termos finalmente o nosso centro cultural com capacidade para abrir portas. A inauguração aconteceu exatamente no 6 de junho, nas festas da vila. O que é este espaço?
O Centro Cultural de Turquel está completamente requalificada, já não é a antiga escola, a partir de hoje Remodelada, pintada. foi remodelada, foi pintada. Durante a inauguração acabámos por inaugurar o grande equipamento, mas o grande equipamento tem muitos espaços. Então temos a escola principal, que é onde temos uma sala de reuniões, uma sala de conferências. Ainda ontem a minha Assembleia de Freguesia foi lá. Ela foi toda arranjadinha. Agora o próximo passo é o equipamento. Olha um bocadinho isto. Falta-nos ainda agora os equipamentos audiovisuais. Esse será o nosso próximo passo. Mas a sala está muito bem. As minhas assembleias decorriam no auditório do centro escolar. Agora acho que faz muito mais sentido serem no Centro Cultural de Turquel. Tem então o espaço, a sala, é usada para as assembleias, mas pode ser usada para a apresentação de um livro, pode ser usada por uma conferência, para um evento de uma empresa. No fundo é abrir ali um espaço onde a freguesia possa ser promovida. Para além dessa sala, nós temos também a nossa biblioteca, que é o nosso arquivo de memória. Também foi inaugurado a quando do Centro Cultural de Turquel. O que é a biblioteca? É um espaço que também vai funcionar como cowork, para quem trabalha a partir de casa. Criámos também as funcionalidades e os equipamentos para isso. A biblioteca também nos diz muito, porque há algumas figuras históricas em Turquel. Uma delas até vai ser o centenário agora comemorado em julho, que é o Padre Manuel Luís, e a família decidiu oferecer à ADEPART, ao nosso parceiro, parte do espólio pessoal do Padre Manuel Luís. Então nós também criámos um lugar de destaque na nossa sala de arquivo. E tencionamos dentro da programação cultural que vamos apresentar brevemente do espaço, tencionamos também dar destaque a esse espólio que a família nos cedeu e que é tão importante, uma figura histórica não só de Turquel, mas do país e com forte impacto na comunidade religiosa. Este é o edifício principal. No edifício principal temos ainda um espaço que adaptámos de copa. Isto porquê? Porque o Centro Cultural tem um logrador, tem um espaço exterior muito grande, completamente vedado, onde podemos fazer festivais de verão, podemos fazer concertos ao final do dia, mas também qualquer pessoa pode usar o espaço para fazer uma festa. Alguém que vive num apartamento, que não tem espaço em casa, ali é também um espaço onde os meninos se podem divertir, porque tem imenso, desculpem a redundância, espaço, mas é isso mesmo. E por isso temos uma copa de apoio, temos casas de banho que reestruturamos e temos uma copa de apoio exatamente para esses eventos. Depois, o espaço da pré, aquele que era o equipamento pré, a sala de pré, hoje em dia já é usada por algumas associações. É uma sala também devidamente equipada, é usada nomeadamente pela nossa Sociedade Filarmónica, porque na sede deles a sede é pequena e muitas das dinâmicas não podem acontecer lá, por isso algumas aulas da Filarmónica acontecem lá no Centro Cultural. A Filarmónica Turquelense também tem um grupo de teatro e eles também ensaiam muitas das vezes a preparação das peças. A última peça que eles tiveram foi uma peça muito engraçada, que é quando nos encontramos ou encontramos lá. Foi uma peça muito interessante e eles também ensaiam no Centro Cultural de Turquel. Temos uma escola de fados que também ensaia lá e outras dinâmicas vão acontecendo de um foro mais privado, nomeadamente aulas de yoga, é o que estamos neste momento a dinamizar para já. O Centro Cultural de Turquel tem então os tais contentores, não gosto de chamar contentores, mas é o que eles são na realidade, que foram completamente reabilitados e são o nosso núcleo museológico Memórias de Turquel. O que é este núcleo museológico e que muito nos orgulha? Chamamos-lhe núcleo porque não tem a classificação de museu, mas na verdade é um autêntico museu daquilo que é o património etnográfico de Turquel do início do século XX. Onde temos um bocadinho de tudo o que acontecia. Temos temos os artefactos de quem era sapateiro, os artefactos de quem fazia bolas de futebol, temos a recriação de uma sala de aula antiga, de ditadura, quer feminina, quer masculina. Temos a recriação do que era uma casa, a cozinha, o quarto. Temos também todos os artefactos que eram usados na vinha, no azeite. Porque eu ainda não disse, o Casal da Lagoa é uma área aí de baldios, composta por oliveiras, e ali também era um lagar muito importante na freguesia, onde as pessoas vinham trazer a azeitona para fazer o seu azeite. Então o núcleo museológico internamente acaba por ter um bocadinho o que é isto da cultura de Turquel. Temos também do barbeiro, um bocadinho todas as profissões.
Temos também uma exposição fotográfica, há muitos anos que a ADEPARTE reúne muito arquivo fotográfico que remonta às memórias de Turquel e como era viver em Turquel e as nossas atividades, os nossos festejos, os marcos mais importantes da freguesia, como o alargamento do centro da vila, como a nossa primeira banda, como a apanha da azeitona, a festa na lagoa, as festas mais características, a procissão. O nosso núcleo está muito bem organizado e a direção da ADEPARTE também está de parabéns. E ainda bem que eles tiveram finalmente um espaço onde colocar todo este acervo que foram reunindo ao longo de muitas décadas. Muito interessante. Temos que ir lá visitar. Quando quiserem, até podemos, vocês agora sei que estão em reta final, Sim. mas fica ao convite, se quiserem podemos fazer uma emissão a partir mesmo do Centro Cultural de Turquel. Porque depois, antes de entrarmos no núcleo museológico, também há toda uma parede que foi preparada com os principais artefactos agrícolas. A charrete, tudo o que vocês possam imaginar, existe lá tudo e tudo muito bem recuperado pelas pessoas, pelos voluntários, que eu acho que isto também é importante dizer. Nós estamos a falar aqui de investimento público, quer do município que cedeu as instalações, quer da Junta de Freguesia que tem contribuído com os materiais que são necessários para as obras, mas elas têm acontecido porque existe uma direção e porque existem 3 pessoas fantásticas naquela direção. Ainda ontem foi votado um voto de louvor a eles, que é o José Manuel, que é o José Ferrabelo e que é o Hélio Vicente, e que eles trabalharam horas e horas estes últimos meses de forma voluntária para que pudéssemos inaugurar o Centro Cultural de Turquel. Mas eu acho que a cereja no topo do bolo do Centro Cultural de Turquel, sabem o que é que foi? O relógio. Sim. Não sei, viram Sim, na notícia. Na notícia, é um relógio gigante que colocámos na parede, também foi assim um trabalho árduo, de muito pensamento de todos. Acho que é um orgulho quando descemos de Turquel e somos obrigados a parar na rotunda para nos direcionar para onde é que queremos ir, acabamos por ver o relógio. Este relógio, na minha ótica, é muito importante. Em primeiro lugar, porque também foi uma forma de fazermos uma homenagem justa à antiga fábrica dos relógios, a uma marca registada que existe e que deu emprego a muitas populações numa altura histórica e muito importante em Turquel, que é da avó. O Luís Ribeiro da avó era um homem visionário, eu acho que até visionário demais para o seu tempo, um homem completamente dedicado à comunidade, muitas vezes incompreendido, mas que deixou uma marca muito profunda em Turquel. Por isso o relógio também nos fez sentido. Quando nos anos 70, o pai dele toda a vida trabalhou com relógios, eles cresceram a fazer máquinas de relógios, e nos anos 70, quando ele começa a ver as pessoas, os jovens, ainda estávamos em ditadura e emigrava-se ou clandestinamente para a Europa, naquilo que era a migração assalto, ou então com cartas de chamada para a América e para o Canadá. Ele começou a ver os jovens a sair da Lagoa das Talas, Carvalhal de Turquel, e ele pensou, o que é que eu posso fazer para estas famílias se fixarem? O objetivo dele não era ser empresário, não era como é que eu posso fazer com que estas pessoas, este potencial humano em idade ativa, e que tem tanto para dar a Turquel, não vai embora. Então ele decide arriscar e abre aquilo que nós conhecemos em 1971, que é a Fábrica dos Relógios, e acaba por dar emprego a muitas pessoas, marcou muitas gerações. Muito nobres de se fazer, não é? É verdade. Não pensar só em si, mas pensar nos outros. Essa foi sempre a grande questão do Luís Dávao Ribeiro, por isso é que eu acho que ele acabou por ser um incompreendido no tempo dele, quando ele só trabalhou em prol da sociedade e, sobretudo, em prol de Turquel. É um bocado o reflexo do que o Centro Cultural é, não é? Projeto comunitário, está a ser um projeto que, pelo que descreveu, reúne várias pessoas, seja para o fado, seja para dança, para teatro, e acho que isso é muito interessante. E dar também essa oportunidade aos jovens de se expressarem, seja jovens, seja adultos, seja pessoas mais velhas. É sempre bom, essa união também. É sempre. Agora que falaste nos mais velhos, vamos ter outra coisa importante. Quando foi a nossa inauguração do Centro Cultural Turquel no 6 de junho, neste momento, hoje, é à quarta-feira, está a acontecer agora. Até mesmo antes de inaugurar o Centro Cultural, nós começámos com uma dinâmica que se chama Turquel Ativo, que é dedicada não só aos séniores, porque o envelhecimento é um processo que começa a acontecer muito cedo na nossa vida. E então a Junta de Freguesia fez uma parceria com o CLDS Terra de Paixão, que é promovido pela Associação de Bem-Estar de Pataias,
e em vez de ser só para séniores, nós decidimos abrir aos mais 55. E começámos a convidar as pessoas para a quarta-feira se reunirem no Centro Cultural e dinamizarem as suas atividades. É sempre à quarta-feira às 2h30 e foi muito interessante porque lançámos o desafio a este grupo de, para a inauguração do Museu das Memórias de Turquel do Núcleo Museológico, deles prepararem uma representação viva de como é que era se viver antigamente. E então foi interessantíssimo. Nós tínhamos a costureira, tínhamos o sapateiro com os artefactos todos ao vivo, tínhamos as senhoras a lavar a roupa, tínhamos as senhoras com a... Impressionante também o facto de ser também voluntariado, as pessoas quererem que isso aconteça, isso também é muito, muito bonito da parte das pessoas e da comunidade, mostra como o Turquel esteve unido para esse projeto. Foi mesmo, e foi um sucesso. Por isso é que agora a inauguração já foi, estamos todos muito contentes e acho que é um espaço que acaba por dignificar a freguesia que nos fazia falta, porque não tínhamos nada onde pudéssemos, por um lado, reunir e mostrar o que é a nossa história e a nossa identidade. Turquel é uma terra com muita história, não é? Nós já fomos sede de concelho, tivemos já 2 forais. O nosso foral de 1512 também esperamos, atribuído por Dom Manuel I, também esperamos lhe dar algum significado nestes próximos meses e durante este mandato. Mas, por outro lado, se é a história é isso. Não nos podemos cingir a ela. Nós temos que fazer com que ela nos lance no futuro, não é? Sim. E por isso é que o espaço também tem esta amplitude de conseguir ser um espaço comunitário e, como dizias e muito bem, juntar os mais jovens, os menos jovens, os mais interessados, os menos interessados. É aberto a todos. Daí nós dizemos muitas vezes que aquele espaço é transformar a memória naquilo que é um futuro comunitário. E só assim faz sentido, só assim as pessoas começam a ter sentido de identidade e pertença, ou à terra onde nasceram, ou à terra que por acaso vieram trabalhar, durante muitos anos, Turquel teve, em termos habitacionais, a habitação era mais em conta do que uma Benedita, do que uma Alcobaça, e muitas pessoas foram viver para Turquel por isso, mas temos todo o gosto que elas sintam também pertença e que já não queiram sair de lá. Isto também é qualidade de vida, e qualidade de vida faz com que tu não te queiras ir embora e queiras ficar num sítio. Então, faz parte também da sociedade, não é? Também é o que nos mantém e se a comunidade está tão unida e por acaso não tenho ouvido assim histórias de outros sítios e fico impressionado com o facto de também serem pessoas a voluntariar-se, também falou um bocado de serem pessoas a voluntariarem-se de, bem, vamos fazer isto ser uma coisa, uma cena que vai acontecer e aconteceu e parece bastante interessante só do facto do relógio gigante, toda a decoração, todo o espaço para a comunidade expressar, seja com arte ou outro tipo de coisas e lá está, também se juntarem para reestruturarem uma escola para esse espaço. E dar-lhe uma nova vida e um Sim, novo uma uso. nova vida. Essa também é uma preocupação, mas estes espaços só existem se as pessoas se envolverem, porque os espaços só por si acabam por morrer, não é? Por isso é que é muito importante, e esta agora é a preocupação seguinte da Junta com a ADEPART, que é a programação cultural. É definirmos nesta fase, eles agora também foram de férias, porque foi muito intenso. Estamos a falar de pessoas de 80 anos a trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, não sei quantos dias seguidos. Eles são os valentes, eu até gostava que vocês os conhecessem, porque eles são assim são pessoas muito interessantes, muito dedicadas. Agora vamos nos sentar para então definirmos a nossa programação cultural, pelo menos durante o próximo. A ideia é ser um ano, mas os próximos 6 meses vão já ficar definidos. Uma ideia inicial que eu deslancei e que se calhar é o que vai acontecer é termos um fim de semana fixo por mês, em que abrimos o museu, para além, claro, ainda agora, na próxima semana, o Centro Social e Paroquial já contactou para fazer uma visita guiada, e eles vão fazer uma visita guiada ao Núcleo Museológico e ao Centro Cultural de Turquel. Para além das visitas programadas, quer com as escolas, quer com universidades séniores ou outras, é também a questão de abrir um museu e a pessoa poder ir ver, poder estar. Paralelamente a isso, não ser só abrir o espaço, a ideia é haver programação cultural. Um fim de semana ser a apresentação de um livro de alguém de Turquel, que já está programado em agosto. É ser um sarau musical, um concerto ao final do dia, haver também um dia para podermos explicar a importância, por exemplo, do Padre Manuel Luís e explicar alguns objetos interessantes que encontramos na coleção pessoal dele, mas também na coleção pessoal dele vinha de um tio dele que era cônego, muito próximo na altura de Salazar e com relações ao Vaticano, e que encontramos cartas escritas do nosso cônego Manuel Luís para
o Salazar, um bocadinho a retratar o que era Turquel e como é que se vivia em Turquel. Por isso também queremos fazer um fim de semana dedicado. Por exemplo, em termos de tradições, neste momento o nosso rancho Mira-Serra de Lações está muito ativo. Eu fui ao festival do folclore deles há 15 dias e tive a oportunidade de conhecer o presidente da Federação Nacional de Folclore. Ele dizia exatamente que aquela direção estava de parabéns porque a fundamentação técnica que fizeram para a continuidade do rancho foi uma das melhores que lhes apareceu e que retrata muito bem a história de Turquel. Já convidei também a direção do rancho para exatamente ir ao CCT apresentar o que eles fizeram. Também temos intenção de lançar uma plataforma digital que é o Turquel Digital, o Turquel mais próximo, e também vamos fazer a apresentação pública no CCT. E pronto, e as coisas depois também vão surgindo. Sim, por acaso eu ia fazer mesmo essa pergunta antes de começar a falar, adiantou-se de o que é que estava previsto para o futuro e vê-se um futuro bastante, se calhar, brilhante para o Centro Cultural, porque tem várias atividades, estão a planear várias coisas e desejo tudo de bom e que aconteça. Mas ainda quer dizer mais uma que me esqueci, sim, posso? Sim. Não estou a encerrar, estou só... Pronto, pensei que já estava a encerrar. Não. Claro. E lá está a dar a mensagem, lembrei-me aqui da mensagem de carinho e de apoio às pessoas que trabalharam para isto também, portanto, não sei o nome delas, infelizmente, mas fica uma José mensagem. Manuel, José Ferrabelo e o Hélio Vicente. Fica aqui uma mensagem de carinho e agradecimento por este espaço aqui. Eu acho que aquele sítio, aquele lugar que agora também acolheu as nossas festas da Vila e que está ali também integrado no complexo desportivo, onde é a União Desportiva de Turquel, o parque de estacionamento nós transformámos para as festas da Vila, mas nas festas da Vila ainda fizemos outra coisa. Nós temos um grupo de artesãos com quem começámos a colaborar, a Caritas, que é a nossa associação que faz um trabalho fantástico do ponto de vista da ação social em Turquel e também tem uma direção maravilhosa, completamente empenhada e dedicada. A Caritas costumava já fazer há alguns anos um mercadinho de Natal. E este ano reuniu com a Junta de Freguesia e a ideia foi ampliar e correu muito bem. Mudámos o mercado de sítio, foi para o Largo da Igreja e correu muito bem, tivemos muitos artesãos. E então convidámos exatamente esses artesãos para participarem nas festas da Vila e à volta do Centro Cultural de Turquel nós fizemos uma feira que decidimos lhe chamar à Feira na Lagoa, porque a zona de Casal da Lagoa ainda hoje tem uma lagoa que felizmente não foi tapada, quando muitas das outras foram tapadas na década de 90. A nossa lagoa ainda existe, também está a precisar de melhoramentos, a seu tempo também lá chegaremos à lagoa, mas havia sempre uma feira em maio muito grande na lagoa, que era a Feira de Maio, e daí o nosso mercado que aconteceu, decidimos o chamar à Feira na Lagoa exatamente por isso, e também correu muito bem. Outra questão que é futuro, exatamente ali, é a nossa rotunda, a rotunda que está mesmo de frente para o Centro Cultural de Turquel. A rotunda estava completamente abandonada, ainda não fizemos nada de especial, só lá plantámos 4 oliveiras, em homenagem também a todo aquele espaço, mas há um projeto para avançar, que até fazia parte do projeto do relógio, mas por questão também de gestão financeira não pôde avançar tudo ao mesmo tempo. E então, o próximo passo é que no próximo ano já possamos ter a nossa rotunda digna e a condizer com o relógio. O que é que eu quero dizer a rotunda digna e a condizer com o relógio? Estamos a pensar construir 4 figuras, uma para cada oliveira, em tamanho real das oliveiras, e que fazem um bocadinho jus à história daquela área da freguesia, que é uma oliveira vai ter o homem a varejar a azeitona, a outra oliveira vai ter a mulher a apanhar a azeitona e a escolher, a outra vai ter, a que sai exatamente para o lado da Moita de Poço da Serra dos Candeeiros, vai ter uma alusão à criação de gado, ovelhas, porcos, que marcou também economicamente aquela zona, e depois a do Carvalhal, de pensarmos durante algum tempo sobre o que é que íamos pôr, qual era o símbolo associado ao Carvalhal, decidimos colocar um cavalo, porque o Carvalhal nos últimos anos tem feito um dos maiores eventos equestres no país, é agora dia 25 de julho a feira do passeio equestre do Carvalhal de Turquel, e por isso vamos colocar um cavalo. Então, vários planos e também principalmente esse da rotunda para quase que redecorar a cidade, não é? Verdade.
e também transmitir esse carinho, não só dentro do centro cultural, mas também fora e arredores. É a área envolvente. Sim, a área envolvente e fazer tudo o possível. E acho extremamente interessante e vir cá, podcast também falar sobre isso e dar essa atenção, porque também não são só os projetos gigantes que merecem atenção, Pelo mas contrário. pelo contrário, os projetos mais pequenos não têm tanta possibilidade e fico feliz por ter cá a sua voz, que é uma voz de Turkel, por assim dizer, Muito obrigada, Simão. e fico muito feliz. Está tudo bem. Mas do resto, gostava então de encerrar também com, acho que uma frase que juntos somos mais fortes, não é? Porque é um bocado isto o que se reflete, ah, este projeto, que se calhar, se fosse só uma pessoa a fazer, nunca existia. Claro que não. E por isso é que eu acho que todas as freguesias e o poder local e a forma como olhamos para a gestão da nossa freguesia e do nosso território é muito importante pensar em todos, porque todos somos uma pecinha do puzzle e só é possível construir um puzzle quando todos percebemos o sentido e quando há esta capacidade de ouvir cada um e tentar chegar a um consenso. O Centro Cultural Turquel nasce exatamente daí, claro, com este parceiro fantástico que é a ADEPARTE, e eu acho que esta é também a oportunidade de finalmente, dignamente, a ADEPARTE e todo o trabalho feito ao longo das décadas a ser reconhecido. Por isso é isso mesmo, todos somos muito mais fortes e todos fazemos a diferença. Então, E é às vezes nas pequenas coisas que começam os grandes projetos, é verdade. então espero que corra tudo bem com o restante projeto e o futuro, que o futuro seja muito brilhante, tenha muitas coisas e vamos acabar por aqui o podcast. Quero agradecer, também poderá ser o meu último podcast, se não me engano. Então quero também deixar o meu especial agradecimento à Catarina, que não sei nada sem a sua cabeça, sem a sua ideia, não seria possível. Também agradecer ao professor Paulo, que é o criador do Cisterone, por assim dizer, e muito obrigado por nos ter cá. Eu sou o Sérgio Serrilha e quem está no som é o Jónio Justino e por trás da câmara está o Simão e quero agradecer. É isso, muito obrigado.